O vidro se estilhaçou contra o piso de mármore, espalhando gotas de vinho tinto caro pelos sapatos gastos de Maya. Ela ficou paralisada, observando a mancha carmesim se espalhar pela superfície branca imaculada, sabendo que aquele único acidente custaria 3 semanas de seu salário para repor. Maya! A voz de Vincent Kane ecoou pelo hall de entrada da mansão como um trovão. O que diabos você pensa que está fazendo? A governanta se ajoelhou imediatamente, suas mãos envelhecidas recolhendo os fragmentos afiados com a eficiência praticada de alguém que havia limpado inúmeras bagunças para os outros. Aos 58 anos, Maya havia trabalhado para famílias ricas durante toda sua vida adulta. Ela conhecia o procedimento: pedir desculpas rapidamente, limpar mais rápido ainda e rezar para que não descontem do seu salário. Sinto muito, Sr. Kane. A bandeja estava mais pesada que o normal e eu... Poupe-me das desculpas. A figura de quase 2 metros de Vincent pairava sobre ela enquanto trabalhava. Seu terno sob medida provavelmente custava mais do que Maya ganhava em 6 meses. Este tapete é importado do Oriente Médio. $15 mil. $15 mil porque você não consegue segurar uma simples bandeja. Os dedos de Maya tremeram enquanto pegava o último pedaço de vidro. Sangue brotou em seu polegar, onde uma borda afiada a havia cortado. Mas ela não ousou parar para cuidar do ferimento. Vincent estava tendo um daqueles dias explosivos, do tipo que geralmente significava que alguém seria demitido antes do jantar. A campainha tocou, cortando a tensão como uma faca. Vincent olhou furioso para a porta, depois para Maya. Se for mais um dos seus amigos de caridade procurando esmolas, juro que te ponho para fora junto com eles. O coração de Maya afundou. Ela nunca havia trazido ninguém para casa. Nunca sequer mencionou onde trabalhava para as pessoas de seu bairro. Mas Vincent Kane via conspirações em todos os lugares, especialmente quando envolvia pessoas pobres se aproximando demais de sua riqueza. A campainha tocou novamente, mais insistente desta vez. Atenda, Vincent ordenou. E livre-se de quem quer que seja. Rápido, a mão ensanguentada de Maya deixou uma pequena mancha na maçaneta de bronze quando abriu a enorme porta de carvalho. O que ela viu fez sua respiração parar. Uma menininha estava na soleira da porta, não mais velha que 8 anos. Suas roupas pendiam em seu corpo franzino como cortinas emprestadas. O vestido havia sido amarelo um dia, mas agora estava mais para marrom, remendado em vários lugares com tecido que não combinava muito bem. Seus sapatos eram mantidos juntos com fita adesiva, e seu cabelo estava puxado para trás, com o que parecia ser um pedaço de barbante. Mas eram seus olhos que partiam o coração de Maya. Eram enormes em seu rosto pequeno, castanhos escuros e cheios de um desespero que nenhuma criança deveria ter que carregar. Por favor, a menina sussurrou, sua vozinha mal audível. Por favor, preciso de ajuda. Maya olhou nervosamente por cima do ombro. Vincent estava parado no corredor, com os braços cruzados, observando a interação com a intensidade de um predador avaliando sua presa. Querida, Maya disse suavemente, ajoelhando-se ao nível da menina. Você não deveria estar aqui. Esta é uma residência particular. Eu sei. A voz da criança falhou ligeiramente. Andei por 15 ruas procurando alguém que pudesse ajudar. Todos os outros fecharam suas portas antes mesmo de eu poder pedir. Pedir o quê, querida? Os olhos da menina se encheram de lágrimas, mas ela as conteve com uma força que impressionou Maya apesar das circunstâncias. Minha avó está doente, muito doente. Não comemos há 2 dias, e ela desmaiou esta manhã. Acho que ela está morrendo. Maya sentiu seus próprios olhos começarem a lacrimejar. Ela havia criado 4 filhos próprios. E o instinto maternal nunca desaparece completamente, mesmo quando as crianças não são suas. Do que você precisa? Apenas um copo de leite, a menina disse, sua voz tão baixa que Maya teve que se inclinar mais para ouvir. Talvez um pedaço de pão, se vocês tiverem.
Não estou pedindo dinheiro ou nada caro. Só algo para minha avó poder tomar o remédio dela. Atrás delas, os passos de Vincent se aproximaram, cada passo ecoando ominosamente no piso de mármore. O que está demorando tanto? Sua voz cortou o momento delicado como um facão. Maya se levantou devagar, posicionando-se entre Vincent e a criança. Sr. Kane, é apenas uma menininha que precisa de comida. Talvez pudéssemos... Não. Absolutamente não. A resposta de Vincent foi imediata e fria. É exatamente assim que começa. Maya, primeiro é uma história triste sobre uma avó doente. Depois é dinheiro para remédios. Depois é um lugar para ficar. Antes que você perceba, teremos metade da cidade acampando em nossa porta. A menininha deu um passo à frente, olhando para Vincent com aqueles olhos enormes. Seu queixo estava levemente erguido, exibindo uma dignidade que parecia impossível dadas suas circunstâncias. Senhor, ela disse, sua voz clara e firme apesar de seu medo óbvio. Prometo que não estou tentando enganar ninguém. Minha avó realmente está doente e eu realmente preciso de ajuda. Vincent olhou para ela com nojo. Criança, já ouvi todas as histórias tristes que existem. O parente doente, as contas não pagas, os avisos de despejo. É sempre o mesmo roteiro com pessoas como você. Pessoas como eu? Pessoas sem nada que acham que merecem algo das pessoas que trabalharam duro pelo que têm. As pequenas mãos da menina se fecharam em punhos ao seu lado, mas sua voz permaneceu calma. Não acho que mereço nada, senhor. É por isso que estou pedindo, não exigindo, e prometo que vou pagar de volta. Vincent soltou uma risada áspera que ecoou pelo corredor. Você vai me pagar de volta? Criança, olhe para si mesma. Você está vestindo trapos, cheira a pobreza e provavelmente é analfabeta como a maioria das pessoas de onde você se arrastou. Como exatamente você vai pagar alguém de volta? Maya deu um passo à frente, seus instintos maternais superando seu medo do temperamento de Vincent. Sr. Kane, por favor, ela é apenas uma criança. Uma criança que está aprendendo que o mundo lhe deve algo só porque sua vida é difícil. A voz de Vincent ficou mais fria. A melhor lição que posso ensinar a ela é que a vida não funciona assim. A menininha olhou de um adulto para o outro, sua mente jovem, processando uma interação que era muito mais complexa e cruel do que qualquer coisa que uma criança de 8 anos deveria ter que navegar. Juro que vou pagar de volta quando crescer. Ela disse, sua voz ganhando força. Vou lembrar de sua bondade, e quando tiver idade suficiente para trabalhar, vou encontrá-lo e dar o dobro do que você gastar me ajudando hoje. A expressão de Vincent mudou de aborrecimento para algo muito mais sombrio. Quando você crescer, criança, pessoas como você não crescem para ser nada importante. Você provavelmente vai acabar igual à sua avó, implorando na porta de pessoas ricas, se tiver sorte. Maya ofegou audivelmente. Mesmo para Vincent, esse nível de crueldade com uma criança era chocante. Os olhos da menina brilharam com algo que Vincent confundiu com medo, mas Maya reconheceu como algo totalmente diferente. Era o olhar de alguém que havia sido severamente subestimado. Você não sabe nada sobre minha avó, a menina disse calmamente. Sei o suficiente, Vincent respondeu. Sei que ela criou alguém que pensa que mendigar é uma forma aceitável de resolver problemas. Sei que ela falhou em ensinar que o mundo não lhe deve nada. Minha avó me ensinou que quando as pessoas estão sofrendo, outras pessoas devem ajudar se puderem. A voz da menina estava firme, mas havia uma corrente subterrânea de algo que fez Maya olhar mais atentamente para ela. Ela também me ensinou que o caráter de uma pessoa não é medido pelo dinheiro, mas por como tratam os outros quando têm o poder de ajudar ou machucar. As sobrancelhas de Vincent se ergueram levemente. O vocabulário e a fraseologia eram incomumente sofisticados para uma criança das ruas. Sua avó parece ser uma sonhadora, ele disse. O mundo real não funciona com princípios de contos de fadas. Talvez não o seu mundo, a menina respondeu. Mas algumas pessoas ainda acreditam em bondade. Maya se viu estudando a criança mais cuidadosamente. Havia algo sob sua postura, sua dicção,
Sua calma diante da agressão de Vincent, que não se encaixava bem com sua aparência maltrapilha. Maya, Vincent disse de repente, seu tom afiado com autoridade. Dê um copo de água para a criança e mande-a embora. Não quero ela por aqui atraindo mais mendigos. Por favor, a menina disse, virando-se para Maya com olhos desesperados. Apenas um pequeno copo de leite. Juro pela vida da minha avó que encontrarei uma forma de retribuir sua bondade. Maya olhou para a criança, depois para Vincent, depois de volta para a criança. Naquele momento, ela tomou uma decisão que mudaria tudo. Espere aqui, ela sussurrou para a menina. Maya desapareceu na cozinha, deixando Vincent sozinho com a criança. Ele a estudou com a intensidade de um cientista examinando um espécime interessante. Qual é o seu nome, criança? Sofia. Quantos anos você tem? Sofia. 8. E onde exatamente você mora? Sofia hesitou por apenas um momento antes de responder. No distrito antigo, os apartamentos perto da área industrial. Vincent assentiu, arquivando a informação. O distrito antigo era conhecido por sua pobreza, crime e decadência geral. Era exatamente onde ele esperaria encontrar alguém como esta criança. E seus pais? Somos só eu e minha avó. O que aconteceu com seus pais? Novamente aquela ligeira hesitação. Eles morreram quando eu era pequena. Maya voltou da cozinha carregando uma pequena sacola. Os olhos de Vincent se estreitaram ao notar que continha mais do que apenas um copo de leite. Maya, o que tem na sacola? Apenas um pouco de pão e leite, Sr. Kane. Nada valioso. Eu disse para dar água a ela. Eu pensei. Maya começou, mas Vincent a cortou. Você pensou errado. Ele se virou para Sofia. Criança, aqui está sua lição grátis sobre o mundo real. Quando alguém diz não, isso significa não. Não talvez, não mais tarde, não se você implorar mais. Sofia olhou para ele com aqueles olhos enormes. Por que você está tão bravo? Eu não fiz nada para machucá-lo. Você existe, Vincent disse sem rodeios. Você e milhões como você existem e acham que pessoas trabalhadoras devem algo a vocês só porque suas vidas são difíceis. Não acho que ninguém me deve nada, Sofia respondeu. É por isso que pedi em vez de pegar. É por isso que ofereci pagar de volta em vez de apenas esperar caridade. Vincent sentiu um lampejo de algo que não conseguiu identificar. Respeito? Curiosidade? As respostas da criança eram mais maduras e ponderadas do que ele esperava. Como exatamente uma criança de 8 anos pagaria uma dívida? Ele perguntou. Lembrando, Sofia disse simplesmente, crescendo para ser o tipo de pessoa que ajuda os outros em vez de machucá-los, garantindo que quando alguém precisar de ajuda, eu não os mande embora só porque são pobres. Maya sorriu apesar de si mesma. Esta criança tinha mais sabedoria e graça do que a maioria dos adultos que ela conhecia. Não é assim que as dívidas funcionam no mundo real, Vincent disse. Dívidas reais exigem pagamento real. Então vou conseguir um emprego de verdade quando tiver idade suficiente. E vou pagar você com dinheiro de verdade. Vincent riu, mas havia menos crueldade nisso desta vez. Criança, você não tem ideia de como o mundo funciona. Você sabe o que empregos de verdade exigem? Educação, habilidades, coisas que pessoas na sua situação não têm acesso. A resposta de Sofia surpreendeu ambos os adultos. Como você sabe ao que tenho acesso? Vincent piscou. O quê? Como você sabe que tipo de educação eu tenho, que habilidades posso aprender, que conexões posso fazer? A voz de Sofia permaneceu calma, mas havia uma nova nitidez nela. Você decidiu como será meu futuro baseado no que estou vestindo agora. Maya se viu assentindo involuntariamente. A criança tinha razão. Já vi pessoas suficientes da sua origem para saber como essas histórias terminam, Vincent disse, mas sua confiança havia vacilado levemente. Já viu? Sofia perguntou. Ou você só viu as que ficaram em situações como a minha? E quantas que não ficaram? Vincent sentiu uma agitação desconfortável em seu peito. Esta criança estava fazendo perguntas que o forçavam a examinar suposições que ele nunca se preocupou em questionar. Olhe, criança, ele disse, tentando retomar o controle da conversa. Aprecio que você seja articulada.
Mas os fatos são os fatos. Pessoas das suas circunstâncias geralmente não superam essas circunstâncias. Geralmente, Sofia repetiu. Mas nem sempre. Não, Vincent admitiu relutantemente. Nem sempre. Então talvez, Sofia disse, estendendo sua mão pequena em direção à sacola que Maya segurava, você esteja olhando para alguém que será uma exceção. Maya entregou a sacola para Sofia, antes que Vincent pudesse objetar novamente. Obrigada, Sofia disse para Maya, sua gratidão genuína e profunda. Então ela se virou para Vincent. E obrigado pela conversa, senhor. Você me ensinou algo importante. O quê? Vincent perguntou, genuinamente curioso apesar de si mesmo. Que algumas pessoas medem os outros por suas circunstâncias atuais, em vez de seu potencial. Os olhos de Sofia encontraram os dele diretamente. Vou lembrar disso quando decidir que tipo de pessoa quero me tornar. Ela se virou e foi embora, sua pequena figura desaparecendo no crepúsculo que se aproximava. Vincent a observou ir. Sentindo-se estranhamente perturbado pelo encontro, Maya ficou ao lado dele, também observando o recuo da criança. Isso foi incomum, Maya disse calmamente. Vincent assentiu, embora não conseguisse articular por que a interação o havia afetado tão fortemente. Havia algo sobre o porte da menina, seu vocabulário, sua confiança silenciosa, que não combinava com sua aparência. Maya, ele disse lentamente, alguém já tentou enganá-la com uma criança particularmente inteligente antes? O que você quer dizer? Quero dizer, e se isso não foi aleatório? E se alguém mandou aquela criança aqui especificamente para obter simpatia, para avaliar a casa ou coletar informações? Maya considerou essa possibilidade. Não acho, Sr. Kane. Ela parecia genuinamente desesperada. Golpes inteligentes sempre parecem. Vincent respondeu, mas sua voz não tinha convicção. Enquanto fechavam a porta e voltavam para casa, nenhum dos dois conseguia se livrar da sensação de que haviam acabado de encontrar algo extraordinário. Vincent disse a si mesmo que é a suspeita. Maya disse a si mesma que era esperança. Mas ambos sabiam que haviam acabado de conhecer uma criança que era muito mais do que aparentava ser. A pergunta que assombraria ambos era simples. Exatamente quanto mais? 3 dias se passaram antes que Vincent Kane pudesse parar de pensar sobre o estranho encontro com a criança. Ele se viu distraído durante as reuniões do conselho, questionando sua equipe de segurança sobre atividades suspeitas no bairro e revisando as imagens de vigilância da mansão repetidamente. Maya notou sua preocupação incomum, mas não disse nada. Ela havia aprendido há muito tempo que os humores do Sr. Kane eram como sistemas climáticos, imprevisíveis e melhor enfrentados em silêncio. Na quinta-feira de manhã, Vincent estava revisando relatórios de lucros trimestrais em seu escritório quando Maya bateu na porta. Entre, ele chamou sem levantar os olhos de seu tablet. Sr. Kane, a voz de Maya carregava um tremor nervoso. Alguém na porta pedindo por você especificamente. A cabeça de Vincent se ergueu abruptamente. Quem? É a menininha de segunda-feira, Sofia. Vincent sentiu seu pulso acelerar. Ele estava esperando por isso. Em sua experiência, golpes bem-sucedidos sempre voltavam para uma pontuação maior depois de estabelecer o contato inicial. Ela trouxe alguém com ela desta vez? Não, senhor. Ela está sozinha novamente. Mas, Sr. Kane, Maya hesitou. O quê? Ela parece diferente, mais limpa. E está carregando algo. Vincent se levantou imediatamente. Que tipo de algo? Uma maleta, pequena, mas parece cara. A mente de Vincent correu através das possibilidades. Uma maleta significava documentos, e que significava um golpe elaborado ou algo muito mais preocupante. Alguém havia enviado esta criança para entregar documentos legais? Uma tentativa de chantagem? Traga-a para o escritório, ele decidiu. E Maya, fique na sala. Quero uma testemunha para o que quer que seja isso. 5 minutos depois, Maya conduziu Sofia ao escritório de Vincent. Vincent teve que admitir que Maya estava certa.
sobre a criança parecer diferente. O vestido esfarrapado havia sido substituído por uma roupa simples, mais limpa. Seu cabelo estava cuidadosamente trançado, e ela se portava com a mesma dignidade silenciosa de antes. Mas agora havia algo mais. Propósito. Olá, Sr. Kane, Sofia disse educadamente. Obrigada por concordar em me ver. Eu não concordei com nada, Vincent respondeu, estudando-a cuidadosamente. Estou simplesmente curioso sobre o que você quer desta vez. Sofia sorriu levemente. Vim cumprir minha promessa. Que promessa? Eu disse que pagaria de volta. Ela levantou a pequena maleta sobre a enorme mesa de carvalho de Vincent. Trouxe seu pagamento. Vincent riu asperamente. Criança, foram 3 dias. O que você poderia ter ganhado em 3 dias que constituiria pagamento por qualquer coisa? Posso mostrar? Vincent gesticulou em direção à maleta. Por favor. Estou curioso para ver que tipo de jogo é esse. Sofia abriu a maleta com mãos firmes. Dentro, Vincent viu documentos, um pequeno tablet e o que parecia ser vários certificados de aparência oficial. Primeiro, Sofia disse, removendo uma nota de $20 da maleta. Aqui está o pagamento monetário pela comida que Maya me deu. O pão custou aproximadamente $3. O leite, cerca de 4. Estou dando 20 para cobrir qualquer inconveniente e pagar juros sobre o empréstimo. Vincent encarou o dinheiro. Onde você conseguiu isso? Eu ganhei. Como uma criança de 8 anos ganha $20 em 3 dias? Sofia encontrou seu olhar diretamente. Da mesma forma que qualquer um ganha dinheiro, Sr. Kane, fornecendo um serviço que as pessoas valorizam. Maya se viu inclinando-se para a frente, fascinada apesar de sua preocupação com a criança. Que tipo de serviço? Vincent exigiu. Resolvi problemas para as pessoas. Que tipo de problemas? Sofia removeu o tablet da maleta e o ligou. Gostaria de ver? Apesar de seu ceticismo, Vincent se viu genuinamente curioso. Mostre-me. Sofia navegou para o que parecia ser um site de freelancing. Os olhos de Vincent se arregalaram ao ver uma página de perfil com uma classificação de 5 estrelas e vários projetos concluídos. Este é o seu perfil? Sim, eu me especializo em análise de dados, resolução de problemas matemáticos e projetos de pesquisa. Vincent pegou o tablet e rolou pelos trabalhos concluídos. Cálculos matemáticos para pequenas empresas. Organização de dados para empresas locais, relatórios de pesquisa para estudantes. Cada projeto mostrava tempos de conclusão que pareciam impossivelmente rápidos e avaliações de clientes que elogiavam a precisão e sofisticação do trabalho. Isso é impossível, Vincent disse. Esses projetos exigem habilidades matemáticas avançadas, habilidades de nível universitário. Sim, Sofia concordou simplesmente. Você tem 8 anos. Sim. Uma criança de 8 anos das favelas não tem habilidades matemáticas de nível universitário. Sofia inclinou a cabeça levemente. Por que não? A pergunta ficou no ar como um desafio. Vincent sentiu a mesma agitação desconfortável que havia experimentado durante seu primeiro encontro. Por quê? Porque elas não têm acesso a esse tipo de educação. Isso não é o que você disse antes. Sofia apontou. Antes, você disse que pessoas como eu geralmente não superam nossas circunstâncias. Geralmente significa que às vezes superam. Então, por que é impossível que eu possa ser uma dessas exceções? Maya observou o intercâmbio com espanto crescente. Essa criança estava sistematicamente desmantelando as suposições de Vincent com lógica e precisão calma. Mesmo se você de alguma forma aprendeu matemática avançada, Vincent disse, procurando por terreno sólido. Esses projetos exigem habilidades de computador, acesso à internet, habilidades de comunicação profissional. Todos disponíveis na biblioteca pública. Sofia interrompeu gentilmente. Os bibliotecários são muito prestativos quando as crianças mostram interesse genuíno em aprender. Vincent sentiu sua certeza desmoronando. Mostre-me, ele disse de repente. Se você é realmente capaz deste nível de trabalho, prove. Agora mesmo. Sofia sentiu. O que você gostaria que eu resolvesse? Vincent olhou ao redor do seu escritório, seus olhos pousando em uma análise financeira complexa com a qual ele havia lutado mais cedo naquela manhã. Envolvia projetar ganhos trimestrais,
baseados em múltiplos fatores variáveis, incluindo flutuações de mercado, tendências sazonais e análise competitiva. Isso, ele disse, empurrando os documentos em sua direção. Minha equipe financeira tem trabalhado nessas projeções há 2 semanas. Se você é tão inteligente quanto alega, mostre-me o que eles estão perdendo. Sofia examinou os documentos por vários minutos, seu rosto jovem, sério e concentrado. Maya observou nervosamente, preocupada que Vincent estivesse preparando a criança para a humilhação. Senhor Kane, Sofia disse finalmente, posso fazer uma pergunta sobre seu modelo de negócios? O que sobre ele? Suas projeções assumem padrões de crescimento linear, mas seus dados históricos mostram claramente variações cíclicas ligadas a eventos específicos do mercado. Você está tratando os sintomas como incidentes isolados, em vez de reconhecer o padrão subjacente. Vincent sentiu sua respiração parar. Ela estava certa. Sua equipe havia analisado cada queda do mercado como um problema separado, em vez de reconhecer a natureza cíclica de sua indústria. Continue, ele disse calmamente. Além disso, sua análise competitiva se concentra em concorrentes diretos, mas ignora mercados adjacentes que estão começando a se sobrepor aos seus. Você está perdendo avaliações de ameaças de pelo menos 3 setores emergentes. Vincent pegou os papéis e olhou para eles com novos olhos. Ela estava absolutamente certa novamente. Como sua equipe de graduados em MBA havia perdido essas conexões. O que mais? Ele perguntou, sua voz mal acima de um sussurro. A análise de tendências sazonais é baseada em trimestres do calendário, mas seus ciclos de negócios reais seguem um padrão completamente diferente. Se você ajustar suas projeções para corresponder ao seu ritmo operacional real em vez de divisões arbitrárias do calendário, verá previsões muito mais precisas. Vincent sentou. Tudo o que ela estava dizendo fazia perfeito sentido e, mais importante, representava insights que seus consultores caros haviam perdido completamente. Como? Ele perguntou. Como você vê padrões que profissionais treinados perderam? Talvez porque estou olhando para os dados em vez do que espero ver. Sofia sugeriu. Às vezes, não saber a maneira certa de analisar algo ajuda você a encontrar a maneira real. Maya estava olhando para Sofia, como se a visse pela primeira vez. Isso não era apenas inteligência. Era uma maneira fundamentalmente diferente de processar informações. Qual é o seu nome verdadeiro? Vincent perguntou de repente. Sofia. Seu nome completo. Sofia hesitou pela primeira vez desde que entrou na sala. Sofia Chen. Vincent franziu a testa. Chen. Esse nome soa familiar. Talvez você tenha conhecido outras pessoas com esse sobrenome. Sofia disse cuidadosamente. Onde exatamente você mora? Eu disse, o Distrito Antigo. Especificamente onde no Distrito Antigo? Outra hesitação. Nos mudamos com frequência. Vincent sentiu sua suspeita se inflamar novamente. Por quê? Porque minha avó fica nervosa ficando muito tempo em um lugar. Por que ela ficaria nervosa? Porque Sofia parecia estar pesando suas palavras cuidadosamente. Porque ela tem razões para evitar a tensão. Que tipo de razões? Sofia olhou para suas mãos. Ela costumava ser alguém importante, antes de perder tudo. Vincent sentiu um calafrio percorrer sua espinha. Importante como? Ela era uma cientista. Uma muito boa. Que tipo de cientista? Ciência da computação, design de sistemas, desenvolvimento de algoritmos. O calafrio se tornou um alarme completo. A fortuna de Vincent foi construída em empresas de tecnologia, e ele conhecia os nomes de todas as figuras significativas em ciência da computação dos últimos 30 anos. Qual é o nome completo da sua avó? Sofia olhou para ele com aqueles enormes olhos escuros, e Vincent viu algo ali que ele havia sido arrogante demais para notar antes. Inteligência, sim, mas também tristeza. A tristeza profunda de alguém que havia perdido tudo e estava carregando segredos pesados demais para sua idade. Doutora Margaret Chen, ela disse calmamente. O mundo de Vincent girou em seu eixo. Doutora Margaret Chen, a doutora Margaret Chen. Ganhadora do Prêmio Nobel, cientista da computação revolucionária e a mulher cujos algoritmos haviam formado a base do primeiro grande sucesso empresarial de Vincent 20 anos atrás. Doutora Margaret Chen,
que havia desaparecido do mundo acadêmico 15 anos atrás após uma tragédia pessoal, que Vincent nunca se preocupou em investigar porque estava ocupado demais lucrando com suas inovações. Isso é impossível, Vincent sussurrou. Por quê? Porque a doutora Margaret Chan Ela é. Vincent lutou para formar as palavras. Ela é uma lenda, um gênio. Ela não estaria vivendo na pobreza. Genialidade não protege você da falência médica. Sofia disse simplesmente. Não protege você de perder tudo quando alguém que você ama fica doente e você gasta cada centavo tentando salvá-los. Maya ofegou audivelmente quando as implicações a atingiram. A avó desta criança não era apenas uma velha doente qualquer. Ela era uma das mentes mais brilhantes de sua geração, vivendo na pobreza e se escondendo de um mundo que a havia esquecido após sua queda da graça. Se a doutora Margaret Chan é sua avó, Vincent disse lentamente, então você tem sido treinada por ela desde os 4 anos. Sofia terminou. Ela me ensinou matemática, programação, análise de sistemas, raciocínio lógico. Ela disse que educação era a única coisa que ninguém jamais poderia tirar de mim. Vincent sentiu toda a sua visão de mundo se reformulando em torno desta revelação. Ela tem ensinado ciência da computação avançada desde que você tinha 4 anos? Sim. E você tem aplicado essas habilidades para ganhar dinheiro online? Sim. Enquanto vive na pobreza porque o mundo pensa que sua avó está morta ou irrelevante? Sim. Vincent se levantou e caminhou até a janela, olhando para seus jardins perfeitamente cuidados. Tudo fazia sentido agora. O vocabulário da criança, sua compostura sob pressão, sua capacidade de ver padrões que profissionais treinados perderam. Ela não havia apenas herdado a inteligência de sua avó. Ela havia sido especificamente treinada por uma das maiores mentes da ciência da computação moderna. Sr. Kane, Sofia disse atrás dele. Tenho algo mais para mostrar. Vincent se virou. Sofia havia removido vários documentos de aparência oficial de sua maleta. O que são esses? Prova, ela disse simplesmente. Prova do quê? Prova de que alguns dos algoritmos que sua empresa está usando atualmente foram originalmente desenvolvidos por minha avó 20 anos atrás. Vincent sentiu o sangue drenar de seu rosto. Do que você está falando? Quando estava pesquisando sua empresa para a análise financeira, reconheci várias estruturas de código. São variações de programas que minha avó desenvolveu no início dos anos 2000. Isso é impossível. Esses algoritmos são proprietários. Foram desenvolvidos pela minha equipe. Sofia abriu um dos documentos e o colocou na mesa. Este é o pedido de patente original de 2003. Doutora Margaret Chan, inventora principal. Esses são os algoritmos básicos dos quais seus sistemas atuais evoluíram. Vincent olhou para os documentos com um horror crescente. Ela estava certa. E código fundamental que havia feito sua fortuna era diretamente descendente do trabalho original da doutora Chan. Mas nós licenciamos essa tecnologia legalmente, ele disse fracamente. De quem? Vincent percebeu que na verdade não sabia. Seus advogados haviam lidado com todos os acordos de licenciamento. Ele havia assumido que tudo era legítimo porque sua equipe jurídica havia assegurado que era. Posso mostrar a trilha de documentação, Sofia continuou calmamente. As patentes originais foram vendidas durante a crise financeira da minha avó para pagar os tratamentos médicos da minha mãe. Mas a venda incluía estipulações específicas sobre atribuição e royalties contínuos que nunca foram honrados. Maya observou fascinada, enquanto o rosto de Vincent passava por uma gama de expressões. Confusão, medo, raiva e, finalmente, algo que parecia pânico genuíno. Quanto? Vincent perguntou calmamente. Quanto o quê? Quanto equivaleriam as taxas de licenciamento adequadas e os royalties atrasados? Sofia consultou outro documento. Baseado nos ganhos reportados da sua empresa nos últimos 20 anos e nas taxas de royalties padrão da indústria, aproximadamente 47 milhões de dólares. Vincent sentou-se pesadamente em sua cadeira. 47 milhões de dólares. Não o levaria à falência.
mas afetaria significativamente a posição financeira de sua empresa e sua riqueza pessoal. Por que você está me dizendo isso? Ele perguntou. Porque cumpro minhas promessas. Sofia disse simplesmente. Eu disse que pagaria de volta por sua bondade. A comida custou $7. Em troca, estou oferecendo a chance de resolver esta situação antes que se torne um problema legal. Você está me ameaçando? Não, Sr. Kane. Estou lhe dando a oportunidade de fazer a coisa certa voluntariamente. Vincent olhou para esta menina de 8 anos que havia acabado de virar seu mundo de cabeça para baixo, com sua inteligência silenciosa e revelações devastadoras. O que exatamente você está propondo? Uma parceria, Sofia disse. Minha avó e eu trabalharemos com sua empresa para licenciar adequadamente os algoritmos originais e desenvolver novas inovações juntos. Você mantém seu negócio existente, nós obtemos o reconhecimento e a compensação que merecemos, e todos se beneficiam da combinação de seus recursos com nossa expertise. Maya se viu prendendo a respiração. Esta criança havia acabado de propor um acordo comercial que poderia transformar sua vida, enquanto simultaneamente dava a Vincent uma forma de salvar a face e evitar consequências legais devastadoras. E se eu recusar? A expressão de Sofia não mudou, mas algo em seus olhos ficou mais frio. Então buscaremos nossos direitos legais através dos canais apropriados. Mas eu preferiria a abordagem cooperativa. Vincent percebeu que estava olhando para a negociação mais sofisticada de sua carreira, sendo conduzida por uma criança de 8 anos que havia aprendido estratégia com uma das mentes mais brilhantes da ciência moderna. Preciso de tempo para pensar sobre isso, ele disse. Claro, Sofia concordou. Mas, Sr. Kane, devo mencionar mais uma coisa. O quê? Minha avó está muito doente. O estresse da pobreza e de se esconder tem sido difícil para a saúde dela. O que quer que decidamos precisa acontecer em breve. Vincent sentiu uma pontada de algo que raramente experimentava. Culpa. Esta mulher, este gênio que havia indiretamente tornado sua fortuna possível, estava morrendo na pobreza, enquanto ele vivia em luxo, construído parcialmente sobre suas inovações não creditadas. Quão doente? Ele perguntou. Os médicos dizem que ela tem talvez 6 meses se não puder pagar o tratamento adequado. Vincent fechou os olhos. 6 meses. Esta mulher brilhante tinha 6 meses de vida, e ele tinha o poder de mudar isso. Quando abriu os olhos, Sofia o estava observando com uma expressão de compreensão paciente, que parecia impossivelmente madura para sua idade. Darei minha resposta amanhã, ele disse finalmente. Obrigada, Sofia respondeu, fechando sua maleta. Aprecio sua disposição em considerar nossa proposta. Enquanto ela caminhava em direção à porta, Vincent chamou por ela. Sofia. Ela se virou. Antes, quando você disse que se lembraria de que tipo de pessoa eu escolho ser? Você já sabia sobre os algoritmos, então? Sofia sorriu pela primeira vez durante sua conversa, e Vincent viu algo naquele sorriso que fez seu sangue gelar. Sr. Kane, ela disse calmamente, eu sei sobre os algoritmos desde os 6 anos. A questão não é o que eu sabia. A questão é o que escolho fazer com o que sei. Ela deixou Vincent e Maya em silêncio atordoado. Ambos percebendo que haviam acabado de encontrar alguém muito mais perigoso e muito mais poderoso do que qualquer um havia imaginado. A menina de 8 anos que havia implorado por leite 3 dias atrás havia acabado de se revelar como uma mente estratégica, com o poder de destruir o império de Vincent ou transformá-lo em algo maior. A única questão restante era qual caminho Vincent escolheria, e se sua resposta viria a tempo de salvar um gênio moribundo, que havia se escondido nas sombras, esperando que a justiça finalmente a encontrasse. Antes de continuarmos, me diga de onde você está assistindo. Eu adoraria saber até onde essa história vai chegar. Mas enquanto a pequena figura de Sofia desaparecia pelo corredor,
Vincent não conseguia se livrar da sensação de que, independentemente de sua decisão, sua vida havia acabado de mudar para sempre. A menininha que havia prometido pagá-lo de volta quando crescesse havia acabado de provar que era muito mais crescida do que qualquer um poderia ter imaginado. Vincent Kane não dormiu naquela noite. Ele ficou sentado em seu escritório até o amanhecer, cercado por documentos legais, pedidos de patente e as evidências devastadoras que Sofia havia deixado para trás. Toda vez que tentava encontrar uma falha em sua análise, descobria que sua pesquisa não era apenas precisa, mas mais completa do que qualquer coisa que sua própria equipe jurídica já havia produzido. Às 6 da manhã, Maya o encontrou ainda em sua mesa, parecendo um homem que havia envelhecido 10 anos em 10 horas. Sr. Kane, ela disse suavemente, você deveria descansar um pouco. Maya disse sem levantar os olhos, o que você sabe sobre a doutora Margaret Cheng? Maya sentou-se à sua frente, estudando sua expressão abatida. Apenas o que Sofia... Por quê? Porque estive pesquisando sobre ela a noite toda. Vincent gesticulou para a tela de seu computador. A doutora Margaret Cheng não era apenas uma cientista qualquer, Maya. Ela era a doutora Cheng, ganhadora do Prêmio Nobel aos 32 anos, trabalho revolucionário em inteligência artificial e aprendizado de máquina. Seus algoritmos formaram a base para metade da tecnologia que usamos hoje. E ela está vivendo na pobreza, de acordo com seus registros de falência médica de 15 anos atrás. Ela gastou toda a sua fortuna tentando salvar a vida de sua filha. A mãe de Sofia morreu mesmo assim, deixando a doutora Chen com uma neta para criar e dívidas que não podia pagar. Maya sentiu lágrimas se formando em seus olhos. Então ela desapareceu. Ela teve que desaparecer. A atenção da mídia, a pressão acadêmica, os credores. Ela pegou Sofia e desapareceu no anonimato. Vincent finalmente olhou para Maya. E eu tenho lucrado com o trabalho dela por 20 anos sem saber que ela ainda estava viva. O que você vai fazer? Antes que Vincent pudesse responder, a campainha tocou. Maya e Vincent se olharam com o mesmo pensamento. Era cedo demais para visitantes normais. Eu atendo, Maya disse. Mas Vincent se levantou. Não, se for Sofia, quero atender a porta eu mesmo. Vincent caminhou pelos corredores de sua mansão, passando pela arte e móveis caros que representavam sua riqueza acumulada, e abriu a porta da frente. Sofia estava ali novamente, mas desta vez não estava sozinha. Ao lado dela estava uma mulher idosa, magra e frágil, apoiando-se pesadamente em uma bengala. Apesar de sua doença óbvia e das roupas simples que usava, havia algo inconfundivelmente digno em seu porte. Vincent se viu olhando para o rosto da doutora Margaret Cheng e sentiu um choque de reconhecimento que ia além de fotografias. Os olhos desta mulher continham a mesma inteligência penetrante que ele havia visto em Sofia, mas envelhecida e temperada por anos de sofrimento. Sr. Kane, Sofia disse educadamente, gostaria que conhecesse minha avó. A doutora Chen deu um passo à frente lentamente, estendendo uma mão fina. Sr. Kane, acredito que temos algumas coisas para discutir. Vincent apertou sua mão, impressionado com quão delicada ela parecia, e quão errado parecia que essas mãos haviam uma vez escrito o código que mudou o mundo. Doutora Chen, é uma honra conhecê-la. Por favor, me chame de Margaret. Ela sorriu levemente. Acho que já passamos do ponto de títulos formais, não acha? Vincent as levou para seu escritório, agudamente consciente da ironia de estar hospedando uma mulher cujos royalties não pagos poderiam ter comprado tudo na sala 2 vezes. Doutora Chen. Margaret, Vincent começou. Quero que saiba que eu não tinha ideia sobre a conexão entre seu trabalho e os algoritmos da minha empresa. Se eu soubesse... Se você soubesse, o que teria feito diferente? Margaret perguntou, acomodando-se cuidadosamente em uma cadeira. Vincent pausou, forçado a confrontar uma verdade que não queria admitir. Não sei. Essa é uma resposta honesta, Margaret disse. Mais honesta do que a maioria das pessoas daria.
Sofia sentou-se ao lado de sua avó, e Vincent notou como ela instintivamente se posicionou para ajudar se a mulher mais velha precisasse de apoio. Sofia me disse que você teve tempo para rever nossa proposta. Margaret continuou. Você chegou a uma decisão? Vincent olhou entre a mulher brilhante que havia moldado o mundo tecnológico moderno e a menina de 8 anos que havia herdado seu gênio. Sim, mas primeiro preciso perguntar algo. Claro. Por que você não me procurou anos atrás? Por que mandar Sofia à minha porta com uma história sobre precisar de comida? Margaret e Sofia trocaram um olhar que falava de compreensão compartilhada. Porque, Margaret disse lentamente, precisávamos saber que tipo de homem você realmente é quando pensa que ninguém importante está observando. As palavras atingiram Vincent como um golpe físico. Foi um teste. Tudo é um teste, Sr. Kane. Sofia disse calmamente. Como você trata pessoas que não podem revidar diz tudo sobre o caráter de alguém. E eu falhei nesse teste. Você nos mostrou exatamente quem você é. Margaret concordou. Cruel como uma criança. Que você pensou ser impotente. Desdenhoso da inteligência. Que não conseguiu reconhecer. Convencido de que pobreza equivale à falta de valor. Vincent sentiu vergonha queimando em seu peito. Então por que vocês estão aqui? Por que me oferecer uma parceria? Porque, Sofia disse, a vovó me ensinou que todos merecem uma chance de escolher quem querem se tornar, mesmo pessoas que fizeram escolhas terríveis antes. Margaret se inclinou levemente para frente. Vincent, posso chamá-lo de Vincent? Sofia descobriu a conexão entre sua empresa e meu trabalho há 2 anos. Ela tem observado suas práticas de negócios, estudando suas decisões, aprendendo tudo sobre você. 2 anos? A voz de Vincent era apenas um sussurro. 2 anos, Sofia confirmou. Eu queria entender o homem que estava lucrando com o trabalho da vida da minha avó enquanto ela lutava para comprar remédios. E o que você aprendeu? Sofia considerou suas palavras cuidadosamente. Aprendi que você não é mau, Sr. Kane. Você é apenas pequeno. Você pensa em termos pequenos. Faz pequenas escolhas morais. Vive uma vida pequena apesar de todo o seu dinheiro. Vincent sentiu como se tivesse sido dissecado com precisão cirúrgica. Mas, Sofia continuou, também aprendi que você é capaz de reconhecer quando está errado. Ontem, quando mostrei os padrões matemáticos que sua equipe perdeu, você não tentou descartar minha análise ou proteger seu ego. Você escutou. Isso me diz que você pode ser capaz de crescimento. Margaret sorriu para sua neta com orgulho óbvio. Sofia me convenceu a dar esta oportunidade a você em vez de simplesmente tomar ação legal. Ela acreditava que você poderia escolher fazer a coisa certa se entendesse a situação completa. E se eu tivesse escolhido diferente? Então você descobriria que uma menina de 8 anos passou 2 anos documentando cada instância de violação de patente, cada pagamento de royalty perdido e cada pedaço de evidência necessário para destruir sua empresa no tribunal. Sofia disse de forma prática. Vincent a encarou. Você tem construído um caso legal contra mim por 2 anos? Tenho me preparado para todos os resultados possíveis, Sofia corrigiu. É isso que a vovó me ensinou. Sempre tenha um plano para o que acontece se as pessoas escolherem fazer a coisa errada. Maya, que havia estado ouvindo da porta, entrou na sala. Que plano você tinha se o Sr. Kane escolhesse fazer a coisa certa? A expressão de Sofia se iluminou pela primeira vez. O melhor plano de todos. Nós o ajudamos a se tornar a pessoa que ele é capaz de ser em vez da pessoa que ele tem sido. Vincent sentiu algo mudar em seu peito, um afrouxamento de tensão que ele não havia percebido que estava carregando. O que exatamente vocês estão propondo? Margaret pegou uma pasta grossa de uma maleta desgastada. Parceria completa. Sua empresa se torna o braço comercial de um novo instituto de pesquisa. Eu forneço os algoritmos avançados e a estrutura teórica. Você fornece a infraestrutura de negócios e o acesso ao mercado. E Sofia? Será a ponte entre ambos os mundos, Margaret disse. Ela entende os aspectos técnicos tão bem quanto eu, mas também entende o ambiente de negócios moderno de maneiras que nunca aprendi. Sofia acrescentou. Além disso,
Sou jovem o suficiente para crescer com quaisquer tecnologias que desenvolvermos juntos. Esta parceria não é apenas sobre consertar injustiças passadas. É sobre construir algo que poderia mudar o mundo. Vincent olhou para a pasta que Margaret estava segurando. Dentro estavam documentos que representavam sua salvação ou sua transformação completa. Não haveria meio termo. E quanto aos royalties atrasados? Os 47 milhões de dólares. Perdoados. Margaret disse simplesmente. Em troca de parceria, igual em todos os desenvolvimentos futuros e atribuição adequada para o trabalho passado. Vocês estão abrindo mão de 47 milhões de dólares? Vincent, Margaret disse pacientemente. Tenho 73 anos e estou morrendo. Dinheiro não vai estender minha vida neste ponto. Mas garantir que Sofia tenha os recursos e parcerias de que precisa para realizar seu potencial, isso vale mais do que qualquer acordo monetário. Sofia pegou a mão de sua avó. A vovó tem talvez 6 meses, mas se trabalharmos juntos, esses 6 meses poderiam estabelecer uma fundação que continue seu trabalho por décadas. Vincent sentiu o peso da decisão se assentando em seus ombros. Estas duas mulheres notáveis estavam oferecendo a ele uma chance de transformar sua riqueza de um monumento à sua própria ganância em algo que poderia genuinamente beneficiar a humanidade. Há mais uma coisa, ele disse lentamente. O que é? Margaret perguntou. Preciso me desculpar. Com vocês duas, mas especialmente com você, Sofia. Vincent se virou para encarar a menina de 8 anos que havia revolucionado sua compreensão de inteligência, coragem e dignidade. Fui cruel com você. Julguei você baseado em suas roupas em vez de seu caráter. Tentei esmagar seu espírito porque me senti ameaçado por sua esperança. Sinto muito. Sofia estudou seu rosto por um longo momento. Senhor, Kane, você sabe o que minha avó me ensinou sobre desculpas? O quê? Que elas só são significativas se vierem com mudança de comportamento. Você está se desculpando porque lamenta ter sido pego ou porque lamenta ter estado errado? Vincent considerou a pergunta seriamente. Ambos, honestamente. Mas principalmente porque estou horrorizado por quase ter perdido a chance de conhecer duas das pessoas mais notáveis que já conheci. Sofia sorriu, e pela primeira vez o sorriso alcançou seus olhos. Essa é uma boa resposta. Margaret abriu a pasta e espalhou os documentos de parceria pela mesa de Vincent. Vamos construir algo extraordinário juntos? Vincent olhou para os papéis, depois para o rosto de Margaret, depois para a expressão esperançosa de Sofia. Naquele momento, ele percebeu que a menininha que havia prometido pagá-lo de volta quando crescesse já havia cumprido sua promessa. Ela havia lhe dado algo muito mais valioso que dinheiro. A oportunidade de se tornar uma pessoa melhor. Sim, ele disse, pegando uma caneta. Vamos mudar o mundo. Enquanto Vincent assinava os documentos que transformariam sua empresa e sua vida, Maya observava da porta com lágrimas nos olhos. Ela havia testemunhado algo miraculoso, o momento em que a ganância deu lugar ao propósito, quando o pensamento pequeno se expandiu em grande visão. Quando 3 pessoas improváveis decidiram confiar umas nas outras o suficiente para tentar o impossível. 6 meses depois, a doutora Margaret Chen faleceu pacificamente na melhor instalação médica que o dinheiro podia comprar, cercada pela família que havia escolhido e pelos colegas que finalmente haviam reconhecido suas contribuições. Mas sua morte não foi um fim, foi uma transformação. O Instituto Margaret Chen para a Computação Avançada se tornou a instalação de pesquisa mais prestigiosa do mundo. Sofia, agora com 9 anos, mas intelectualmente igual à maioria dos estudantes de pós-graduação, dividia seu tempo entre continuar sua educação e desenvolver inovações que beneficiariam a humanidade. Vincent descobriu que parceria era muito mais gratificante do que dominação, e que construir algo significativo era mais satisfatório do que simplesmente acumular riqueza.
Maya foi promovida a chefe do programa de alcance comunitário do Instituto, garantindo que mentes brilhantes de todas as origens tivessem acesso a oportunidades, independentemente de suas circunstâncias econômicas. E no aniversário daquele primeiro encontro, quando uma criança desesperada havia implorado por leite na porta de uma mansão, Sofia presenteou Vincent com um presente simbólico, um cheque de $20, representando os juros sobre a comida que Maya havia lhe dado. Eu disse que pagaria de volta quando crescesse, Sofia disse com um sorriso. Apenas cresci mais rápido do que qualquer um esperava. Vincent emoldurou aquele cheque e o pendurou em seu escritório. Não como um lembrete de uma dívida paga, mas como um testamento ao poder transformador de cumprir promessas, reconhecer potencial e escolher ver o verdadeiro valor das pessoas, independentemente de suas circunstâncias. A menininha que havia jurado que o pagaria de volta havia feito algo muito mais valioso. Ela havia salvado sua alma. E se você ficou comigo até o final, deixe um comentário dizendo o que achou da história e que tipo de histórias você gostaria de ouvir mais. Muito obrigada por estar aqui. Nos vemos na próxima história emocionante.